Olha eu aqui no meio dessas duas lindinhas, Renata Ruiz, que é editora da Buda Style, sempre super bonita e elegante. Obrigada. Tem um monte de beijo hoje para mandar. Hoje tem. Trouxe a lista? Enorme. Tá aqui embaixo dessa maleta? Tá. Dentro? Meu Deus. Tem bastante gente. E a Camila Caro, bem-vinda, que é especialista em produto. O que faz uma especialista em produto numa revista, Camila? Eu cuido de toda a parte de tecidos e moldes. Então, eu faço a revisão do caderno de instruções, dos moldes e de todos os outros projetos, como o kit burda, academia. Nossa, tem que ter muito estudo, não? Bastante. Né? Toda a parte técnica, eu faço a revista, normalmente corrijo e tal, e a parte técnica do caderno é com Eu ela. reviso. Olha isso, dá um trabalhão danado. Mas é gostoso. Prazeroso. Quando a gente ama o que faz, né? A gente faz aquilo, fica bem mais fácil. Gente, preste atenção, porque hoje a Camila vai dar uma aula sobre zíperes. Isso. É isso? Isso foi uma dúvida que levantaram lá no nosso Facebook, e aí eu passei para a Camila. A gente até comentou com a Angélica na aula passada, e aí a gente resolveu trazer essa dúvida. Porque a burda, acho que nesse mês a gente usa muito zíper. Zíper, então, né? Então seria uma boa a Camila dar uma aula pra gente. A gente vai falar de vários tipos de zíper, das aplicações e das formas melhores para ter um acabamento mais bonito. Uhum. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro zíper que a gente vai fazer. É um zíper que a gente chama de zíper comum, né? Esse é o zíper de nylon. Aí, aqui tem a abertura dele. Que é o cursor? Isso, é o cursor dele. E aí, aqui, como que a gente faz a aplicação desse tipo de zíper para ele ficar com um acabamento bonito? Eu vou virar aqui o avesso dele. Então, quando a gente vai colocar o zíper, a gente posiciona ele sempre na borda, né? Uma dica legal é que você deixar exatamente a trava do zíper a 1 centímetro ou 1,5 centímetros, de acordo com a sua margem de costura. Para depois, quando você fizer o acabamento, você ficar com a trava exatamente no final. A trava é muito importante. Às vezes a gente compra uma roupa que o zíper fica abrindo. Sim. É porque eles costuraram depois da trava. Depois aqui, ó. Essa trava, ela segura o carrinho do zíper. Perfeito. Aí eles falam, coloca então essa parte para baixo para poder segurar. Não. Não faz a menor diferença. Mal colocado. Não faz diferença colocar isso para baixo ou para cima. Porque o que segura o zíper nesse momento aqui é essa trava. Entendi. Para a gente costurar esse zíper, para ele ficar bem embutido, a gente tem algumas formas. A melhor delas é quando você trocar o pezinho da sua máquina por um pé especial para zíper. Esse aqui, ó, dá para ver que ele tem os dois lados, tá vendo onde entra a agulha? Quando você vai costurar o lado de cá, você posiciona ele aqui, ó, e a agulha bate aqui. Quando você vai costurar o próximo lado, ele tem o outro lado. Ok. Tem algumas máquinas que o zíper tem um lado... O pezinho tem um lado só. Então, você tem um pezinho para o lado direito e um pezinho para o lado esquerdo. São dois. Esse aqui é outro modelo de pezinho para zíper. Também a gente posiciona ele aqui, ó. E a agulha vai pegar exatamente nesse ponto. Então, ele vai costurar bem rente aos dentinhos do zíper. E quando ele fica pronto, ele tá com esse acabamento bem feito. Tanto faz o pezinho de zíper, então? Isso, depende da sua máquina. A gente trouxe 2 modelos diferentes. Né? Eu prefiro o outro, o metálico. Por quê? Ele é mais fininho, porque dá mais firmeza na hora de você costurar. E depende Depende do gosto. Tem gente gosto. tem uma amiga que gosta mais daquele, então depende da pessoa. Então, os dois servem para o mesmo fim. A gente trouxe uma forma aqui de aplicação desse zíper comum, que é o que o pessoal tem bastante dúvida, que é a braguilha da calça. Né? Como que a gente coloca o zíper e ele fica embutido, tá vendo? Mas a aplicação do zíper, se você for verificar, é exatamente igual o outro, ó. Desse lado, a gente costura, só que nesse caso ele não precisa ficar muito rente, tá vendo? Eu costurei um pouco mais longe dos dentinhos do zíper. E desse outro lado, ele foi costurado junto aqui, ó. Dá pra ver os 3? Olha lá o monitor, tá vendo, Camila? Isso. E aí, ó, na hora que a gente costurou, a gente embutiu. Essa parte aqui que a gente chama de vista dupla da braguilha, ela é muito importante, porque às vezes quando você abre um pouco o zíper, para não aparecer aqui, a gente coloca essa parte para ficar Ok. Isso bem normalmente acabado. para as calças
e até saias. Isso, shorts. Tudo. Parte inferior, normalmente, Isso. né, meninas? Lembra de uma aula de uma saia verde que a Aline ensinou? Que eu perguntei para qual lado do zíper? Então, é essa que ela ensinou a braguilha. Ah, Tá, a gente até pôs aqui a saia para vocês lembrarem. Ah, ela tá Essa aí? aqui, Vamos mostrar? Essa verde, ó. Quer ver? Ó, tá aí. Agora que a Rê comentou, é legal da gente falar, olha o lado que ela tá a saia e o lado que eu fiz aqui, ó. Cada um tá para um lado diferente. A gente chama isso de fechamento masculino e fechamento feminino. Então, o masculino é o lado esquerdo para baixo e o direito para cima. O feminino é o contrário. A não ser em calça jeans. Toda calça jeans, tanto feminina quanto masculina, tem o fechamento masculino. Mesmo que for feminina. Por que será? É porque a calça jeans, ela originalmente é uma peça que foi feita masculina. Né? Para os mineradores dos Estados Unidos. A história é essa. Ela foi inventada pelo Levi Strauss para os mineradores. Mas também acho que para nós mulheres não tem muita diferença Não. isso, né? É uma questão de estética. A gente se apossou das calças dos mineradores, Isso. dos meninões, tá aí, né? E até hoje o zíper ficou, a gente deixou. Mas só para calça jeans. Para outras coisas, camisa e calça, a gente inverte o lado feminino. Outro zíper aqui, que é o que dá bastante dúvida no pessoal, é o zíper invisível. O pessoal, geralmente, quem costura tem bastante dificuldade com esse zíper. Por quê? O acabamento dele, aqui a gente vê que tem um lado costurado e o outro não. O lado que está costurado, não dá nem para ver o dentinho, se vocês puderem olhar aqui, ó. Então, ó, quando a gente abre o zíper, ó, ele fica completamente escondido. Uau, ó. Qual que é a técnica desse zíper? Esse zíper, se você olhar para ele do avesso, ele é o mesmo zíper que a gente acabou de falar, o zíper comum. Só que o carrinho dele é invertido, ó. O carrinho dele agora é o zíper com o carrinho colocado para o outro lado. Entendi. É usado aonde esse tipo de zíper? A gente coloca em vestidos, Alta costura, né? blusa, para não aparecer, para ficar uma coisa bem suave. E como que a gente faz para ele ficar com esse acabamento? Quando você vai costurar, você abre os dois lados do zíper. E aí tem um outro pezinho especial. Ó, aqui embaixo dele tem duas canaletas, dá para perceber? E a agulha passa aqui pelo meio. Então, quando a gente vai costurar de um lado, a gente posiciona o pezinho, ó, e ele entra exatamente na canaleta. Tá vendo? E aí a agulha vai passar aqui, ó, super rente ao dentinho. Tanto que quando a gente vai costurar para ficar melhor, a gente pega esse dentinho e puxa um pouco pro lado, assim, ó. Você vai ver a minha costura aqui. Porque você puxa e aí a costura bate exatamente aqui. Quando vai costurar o outro lado, é só transferir. Esse aqui tem os dois lados da canaleta. Ok. E aí ele fica com esse acabamento super escondido, né? Quando a gente Na faz. Burda a gente usa muito o zíper invisível nos vestidos. Principalmente nos vestidos. Nos vestidos. Encarece muito uma roupa, um zíper assim ou não? É a forma de que não. colocar. Não. Mas o acabamento do Fica zíper é mais muito bonito. importante. Porque um zíper mal colocado deixa a peça muito feia. Principalmente essa que a gente acabou de falar, de braguilha, né? A braguilha, se você coloca o zíper uma parte mais para cima, uma parte mais para baixo, pode ver ali, ó. É que ela fica retinha a parte da frente. Se você coloca o zíper um pouco para cima ou um pouco para baixo, e aí ela já fica torto. Já forma aquilo que a gente chama de bigode. Faz umas mini preguinhas. Aí fica feio, né? O acabamento é tudo. Lembra que ela deu aquela aula, o acabamento? Nossa, aquela aula de acabamento. Ó, você arrasou, mulher. Aqui é outro tipo de zíper, é o que a gente chama mais de decorativo, né? A gente chama de zíper aplicado. Ele vai por cima da peça. Então, a peça está aqui, a gente costura. Ele pode ser colocado tanto com o pezinho comum da máquina ou com o pezinho de zíper. Você pode ver que eu não fiz aqui, ó, muito rente. Tá vendo? Eles chamam também de zíper aparente esse? Isso. É, né? Às vezes a gente usa ele assim aplicado em vestidos, em casacos, mas ele pode ser simplesmente aplicado como um detalhe. E aí é o que a gente chama de aviamento não funcional. Ele é funcional quando a gente precisa dele, por exemplo, para abrir e fechar uma saia, né? Mas se ele tiver só aplicado na peça, ele vira um aviamento não funcional e decorativo. E aplica normalmente... E só colocar por cima, colocar sobre a peça, com o direito para cima, né? E costurar.
Na burda desse mês tem um casaqueto que tem os zíperes aparentes. Ele usa exatamente para fazer o detalhe, da roupa. A gente pode, inclusive, costurar só metade dele, como um detalhe, que é o que tem no nosso casaco. Depois eu vou procurar. Se lembrar a página, quando eu for mostrar a revista, eu vou tentar mostrar. É a aula de costura. A gente ensina exatamente isso. E um outro modelo é o que a gente chama de zíper destacável. Né? Aqui eu usei um zíper de dentes metálicos, mas o diferente nele é o final. Que a gente usa isso em jaquetas, em casacos, porque quando você abre, você chega aqui no final, você separa as duas metades. Interessante. E uma dica legal pra gente costurar, eu vou virar aqui do avesso, ó. Deixa eu mostrar como é que eu fiz. O importante desse zíper, para ele ficar bem acabado, é o final dele. Então, ó, aqui eu terminei, passei a costura reta e o final eu dobrei. Quando a gente vira, ele fica bem acabado, ó, exatamente onde termina a peça. Você falou que ele é de jaqueta, eu tô vendo até a cena. Não acontece, não tem casacos que você fecha e começa a abrir todos os dentinhos embaixo, formando aquele buraquinho? Por que isso acontece? É porque os dentes, eles já estão ficando mais separados, né? Quando o zíper tá mais velho. Aí tem que trocar o zíper. Trocar o zíper. A gente tem um vestido aqui que é com zíper destacável, que é esse azul aqui. Que ele abre inteiro. Aí no final do zíper você abre. Um vestido, então... também pode ser usado. Você abre ele todo assim. Todinho. Ó, esse azul aqui. Esse aqui, ó. Aí você vai até o final, não vou abrir, porque senão vai cair o vestido, mas você vai até o final. Que máximo! E terminando aqui, porque a gente vai falar daqueles modelinhos aí, então, né? aí eu trouxe outros modelos de zíper pra gente ver que, assim, às vezes a gente fica limitado. Não, eu tenho que usar um zíper preto, às vezes não. Não, e tem muita, muita opção. Aqui, por exemplo, a gente falou do zíper destacável. Eu tenho um com dentes de plástico e um de nylon. E, ó, eu acabei de fazer um metálico. Então, ó, a gente tem 3 tipos. E depende do uso, né? Às vezes você vai pôr numa bolsa, fica legal aparecer o metálico. Esse aqui para jaqueta, usa bastante com dente de plástico. Tem diferenças em relação à durabilidade deles? Não. Não? Não, cada um tem a sua aplicação, né? E a gente tem tamanhos, formas. Você pode, por exemplo, trocar esse aqui, o pingente, que a gente chama o pingente do carrinho. Né? Algumas empresas mandam até fazer com sua marca e tudo mais. Aqui a gente fez o metálico. Ó, eu tenho o dourado e tenho o prateado. Ok. A gente pode comprar também o zíper por metro. Aí você compra o tamanho que você quer. Às vezes você quer fazer uma fronha com zíper, né? Aquelas capas para colchão. Você fala, onde eu vou achar um zíper daquele? Você compra o tamanho que você quer e aí você coloca... lá onde você compra, eles colocam o carrinho aqui e a trava no final. Esse aqui, ó, por exemplo, é de calça jeans cintura baixa. Sabe? Sei. Bem que pequenininho. É né? Uhum. Isso. E assim, as maiores dúvidas e também dificuldades de pessoas que estão costurando em relação ao zíper é a colocação dele? Isso. A grande dica é usar o pezinho correto da máquina. Uhum. Porque é ele que vai te auxiliar a costurar direito e ficar com acabamento bom. Porque que pezinho que elas costumavam ou costumam usar? O pé comum de fazer costura. Nem pensar. Porque ele não chega perto dos dentinhos. Ele fica muito longe. Entendi. Aí elas erram, é isso. Eu até falei, estava comentando com a Camila. Eu tinha medo de pôr o zíper, não. Agora eu prefiro 1000 vezes colocar um zíper do que fazer o botão. Desde que faça o pé certinho, né? Use o pé correto. Você tem o colocador correto, você faz tudo. Tô indo, minha Poli. Aqui, que zíper que é esse? Esse aqui é o zíper invisível, ó. Pra gente ver, ele é da cor da peça. Gente, olha aqui que legal, ó. Que é o que a gente usa também, até numa alta costura. Não dá nem pra gente ver se não vê esse ganchinho dele aqui. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, que é a melhor revista de moldes do mundo, não é só do Brasil, não. Está nas bancas, né? Chegou no Brasil em agosto, ano passado. Daqui a pouco está fazendo um ano que está aqui. Mas tem muita gente inteligente que está fazendo assinatura, porque é impressionante, né? Eu que converso com várias mulheres, desde aquelas mulheres que se apresentam aqui no programa, ou até mulheres que eu encontro nas feiras, a vizinhança, todas falam, Cláudia, impressionante. Mulheres que não têm experiência no mundo da costura. Eu consegui fazer o vestido, a blusa, a roupinha da criança com a burda, porque
porque é impressionante como a gente consegue fazer uma leitura perfeita dos moldes. Vamos lembrar que em cada revista vem pelo menos, dá para você montar uma confecção em casa, 50 moldes, em 5 tamanhos diferenciados, ainda tem sempre dicas plus size, e ainda até infantil, é a revista que pensa da criancinha até a pessoa aí de uma idade excelente. E olha que bacana, gente, essa produção, eu estava vendo com as meninas, como você colocar os lenços corretamente. Está muito bem feita, tudo aquilo que você pode fazer para você, mulher, se valorizar ainda mais. Depois eu vou levar a revistinha para Renata, para ela ver se ela acha essa parte do zíper, porque essa é a edição de março. E aqui, gente, ó, aquilo que eu disse para vocês, imagina, cada molde, cada modelinho de roupa vem 5 tamanhos diferenciados, e a leitura, até a Vera Brugin já mostrou aqui no Vida com Arte, é de facílima visualização. A revista é perfeita. Você fala, Cláudia, mas como é que eu vou tirar as medidas do meu corpo? Tudo explicadinho no passo a passo. E você que vai fazer a assinatura, sabe o que é bem bacana? Você vai ter um conteúdo exclusivo para você, assinante, no site. Então, vamos lá. Vamos aos preços. Para quem for assinar por 1 ano, 7 parcelas de R$ 18,65. 2 anos, 12 parcelas de R$ 19,60. Para você assinar ou pelo telefone 0 operadora 11 3512 9492 3512-9492 ou pelo site www.assineburda.com.br/TV para você garantir o recebimento todos os meses no conforto da sua casa. E aí você vai entrar no site burdastyle.com.br com vídeos, fascículos e matérias exclusivas para você, assinante. E a revista é um primor, você tem uma aí? Tenho, tá aqui. Olha que danadinha, vamos ver Rapidinha, rapidamente? né? Rapidamente, aquele casaco que eu comentei, ó. Olha que legal, ó. Pra Tá quem? vendo? Ó. Aí, que o zíper O zíper, ele é só um enfeite. é só um enfeite e fica bem interessante. Olha, meninas, a gente tem mandado vários beijos, mas mais uma vez para todo mundo que participou, porque os beijos não param de chegar. não param. Da Burda Expo, que aconteceu em fevereiro, né? Agora em fevereiro, é. E muitos beijinhos do Brasil todo, povo da Bahia. É, e vem gente de Salvador, de Minas, Rio de Janeiro. Um beijo pra todo mundo. Se a gente for falar o nome, São a gente Paulo, vai passar é. a semana inteira. Do Vou passar litoral. um mês. Vou passar um mês, Tem é. bastante Camila, super obrigada. gente. Eu que agradeço Ela mais é uma vez. Tão menina e Tão novinha, né? Não é? E com conteúdo, você está de parabéns. Especialista em produtos da revista Burda, da Burda Style. E a Renatinha Ruiz, que é editora da Burda Style. Muito obrigada, minhas lindas. E vocês acabaram de conferir mais um Momento Burda na TV.